Começa agora, Abominável Podcast, com Dani Taranha e Rodrigo Ramos. Oi, gente, bem-vindos ao Abominável Podcast. Dani Taranha por aqui com o Rodrigo Ramos. Olá, Rodrigo. Olá, estamos aqui comigo e não só comigo, hein? Temos convidados hoje. Senhoras e senhores, temos convidado de garbo e elegância neste programa, mas antes, você sabe, apoia.se/Abominável Podcast. Esse é o nosso Apoia-se para você contribuir se você quiser, se não é obrigado. Aqui a gente é muito democrático. Se você quiser ajudar este podcast a continuar vivendo, você pode ir lá no apoia.se/Abominável Podcast. Me ajude a comprar um colírio, me ajude a comprar um par de olhos novos, pois conjuntivite se instalou. Ajude a gente a enxergar a vida com outros olhos. A enxergar a vida com outros olhos. apoia.se/Abominável Podcast. Temos convidado, porque este programa é Hora da Discórdia, hein? Vocês estavam pedindo, faz tempo que não tem Hora da Discórdia. Por que vocês não fazem Hora da Discórdia? Temos a Hora da Discórdia instalado agora neste podcast, com um convidado que veio preparadíssimo para esse momento. Estou falando de Newton Rodrigues, senhoras e senhores, ele que é publicitário, está por trás do Que Diabo é Isso, que é um podcast, é um perfil onde tem coisas maravilhosas, onde ele mergulha no universo do cinema fantástico, casos bizarros, entre outras coisas. Newton, seja muito bem-vindo a essa zona que tá hoje o Abominável Podcast. Obrigado, Dani, obrigado, Rodrigo, pelo convite. Obrigado pelo garbo e elegância no início. O garbo eu até aceito, a elegância não, porque eu tô aqui de pijama, né? Então eu passo. E boa noite, bom dia, boa tarde pra audiência aí que vai estar escutando em qualquer espaço-tempo aí depois. Ô, Newton, quanto tempo tem o Que Diabo é Isso? Dani, o Que Diabo é Isso tá vivo desde 2020, naquele momento bizarro, tragicômico que foi a pandemia, né? E nasceu ali em 2020, vai completar 4 anos agora em julho. Mas você começou por causa da pandemia ou você já tinha uma ideia e falou, vou fazer, aproveitar que o mundo acabou e vou fazer esse trem aqui? Mais ou menos. Na verdade, assim, né, eu tinha... Em 2008, tá, eu apresentava um programa de cultura pop na Rádio IPA. IPA, que era uma universidade que tinha aqui em Porto Alegre, fechou o ano passado, mas tinha uma rádio toda profissional lá e eu apresentava um programa chamado Zona Fantasma lá. Que numa época que nem se chamava podcast, pra ter uma ideia, era web rádio, programa de web rádio. Podcast virou depois, tal. E aí eu tinha essa vontade de fazer um programa, né, depois que fechou a rádio lá. E aí juntou a fome com a vontade de comer, com a questão aí da pandemia e tudo mais, né, não tinha o que fazer. Eu lembro que eu tava no trabalho, né, o meu trabalho oficial, né, eu sou publicitário, tava na agência e o pessoal falou, vamos pra casa hoje, eu acho que no final da semana a gente volta pro presencial. É tranquilinho, 15 dias só, tá sossegado. Já a gente volta, vai ser ótimo. Isso, aí eu fui pra casa, daí passou uma semana, 2, 3, um ano, daí cara, não é possível. Eu preciso fazer alguma coisa aqui, senão eu vou pirar. E aí nasceu o Red Philip aí, esse bodezinho louco que é o... E tamo aí, 4 anos já. Tocando terror. Tem algum preferido teu? Porque a gente vai falar de filme ruim daqui a pouco. Eu quero saber se você já tem algum preferido de 2024, assim. Eu acho que esse filme que eu vou falar agora teve mais reviews positivos do que negativos. E pra mim foi uma surpresa que foi a Primeira Profecia. Porque a Profecia original é um dos meus filmes favoritos de todos os tempos. E quando eu fiquei sabendo que ia ter um prequel, eu quase tive um filho, né? Não, meu Deus, que isso? Que vão estragar aquela coisa, né? Mas não, inclusive eu nem vi no cinema, vi esses dias aqui no streaming e quase chorei. Chorei de emoção, assim, porque é uma atmosfera muito perturbadora, muito respeitosa com o filme original. E talvez não seja mesmo, né, o melhor filme de 2024 até o momento, mas pelo menos pra mim foi o mais
foi o que mais me surpreendeu, assim, justamente por não esperar nada e ter ali uma atmosfera legal e tudo mais. Você sabe que quando a gente descobriu que ia ter o prequel da primeira da profecia, a gente xingou o filme antes de assistir. Não vi e não gostei. E aí, quando a gente assistiu, eu tava com o Rodrigo, assim, a gente foi na cabine de imprensa pra assistir esse filme. A gente viu, a gente fez, cara, e não é que o filme é bom? A gente teve uma surpresa muito positiva e ficamos, cara, olha só, a gente falou tão mal do filme e o filme é bom, né? É legal quando a gente é surpreendido positivamente. É raro, mas acontece. eu até tinha postado esses dias no Stories aqui, como é que pode, né? Aí tu vê que o cinema em si é uma caixinha de surpresa, porque uma franquia, um filme que, em teoria, seria totalmente caça-níquel e sugar até o último bagaço ali da franquia, ser bom, né? É difícil, assim, eu não lembro agora de cabeça um filme aí que se apropriou de uma franquia, que é uma continuação para um prequel, que seja tão interessante quanto foi a Última Profecia. Então foi um golaço, assim. Também não lembro de nenhum, não, que tenha voltado, assim, depois de tanto tempo. E do nada, né, que nem esse veio, assim, pegou a gente de surpresa e que seja bom, assim. Talvez o Exorcista. Mas eu até fiquei surpreso que na bilheteria não rendeu, né? O filme meio que deu uma flopadinha, assim, então... Mas é uma coisa que a gente estava conversando, porque esse lance da profecia é muito quem viveu a época, assim... Essa garotada de hoje acho que não se interessa muito por esse filme. Eu acho que ele tem mais um apelo sentimental do que qualquer outra coisa, né? Ele funciona melhor com a crítica também, acho. Mais do que com o público do cinema atual. Né? Até porque esse ano e o ano passado tem sido cheio de surpresas, né, para o cinema. Assim. Muita gente que achou que o filme estava garantido na audiência não deu em nada, e muito filme que ninguém imaginava que ia dar bom. Um elenco muito bom, né? Tinha, assim, foi ali os anos 70, ali uma época de ouro ali do horror, então, junto com o Exorcista, enfim, tudo mais, né? Então, a gente tem esse apreço, assim, né? Essa coisa ao clássico, ao cult. Então, parece que quando faz alguma coisa, que seja uma continuação, um prequel, enfim... Parece que está tocando em algo sagrado, né? Então, talvez essa profecia foi feliz naquilo que o Exorcista não foi, né? Enfim, infelizmente a bilheteria não foi tão saudável quanto eu esperava que fosse, assim, né? Até para dar um fôlego para essa franquia, daqui a pouco ter um outro filme, enfim, mas enfim, né? Coisas do cinema. A gente não sabe muito bem o que vai acontecer, porque eles deram ali um gancho para uma continuação, que na verdade nem deveria acontecer, porque a continuação desse filme é o primeiro filme, mas a gente entende que eles querem lançar tipo um spin-off. Um caminho paralelo, né? ali, né? Com a menina ali, com a criança, com a menina, mas enfim, eu acho que também não vai funcionar, porque o público-alvo desse filme já tá meio tipo, legal, vocês fizeram um prequel, que bom que deu certo, mas vamos parar por aí, porque senão vocês vão estragar. Não mexe mais, não. Bom, a gente falou de filme bom, vamos falar de filme ruim agora, porque assim... Como assim? Calma. Eu vou explicar aqui pro Newton e também pra quem não conhece. Aqui no Abominável Podcast a gente tem uns quadros, e um deles se chama Hora da Discórdia. Porque existem filmes que todo mundo gosta e você odeia, e também existem filmes que você adora e as pessoas odeiam. A gente já teve 2 outros quadros desse, a gente gravou com o Thiago Romariz, gravamos com o Afonso Solano. Para vocês terem uma ideia do que já aconteceu neste podcast, eu já defendi o remake da Hora do Pesadelo. Você vê que esse programa não tem limite. Eu fui ver no cinema. E digo mais, eu briguei no cinema, porque tinham jovens gritando no cinema e vocês não estão entendendo o legado desse personagem, vocês têm que ficar quietos. Aí termina o filme, eu bem gelinho indo embora. E eu também defendi aqui, em outra ocasião, em outra Hora da Discord, eu defendi a versão do Halloween do Rob Zombie. Aí você pegou pesado, né? O buraco aqui é muito mais embaixo. Rodrigo já defendeu Jason X. Também conhecido como o melhor capítulo da franquia Sexta-feira 13.
Calma lá. Newton, você tá entendendo onde você tá se enfiando hoje aqui? Não, mas eu tenho minhas armas aqui, calma. É disso pra baixo, tá? Dito isso, eu vou começar então. Tem um bom aqui pra defender. Senhoras e senhores, eu vou defender hoje Anaconda, filme de 1997. Nossa. É difícil, eu sei. Que tem Jennifer Lopez, já começa por aí. Ice Cube, Jon Voight e Eric Stoltz. Eric Stoltz que faz uma cena. E do que se trata esta belezinha, este grande marco do cinema do horror? Se passa na nossa floresta amazônica. Temos ali uma equipe que vai fazer um documentário sobre uma tribo indígena. Eles estão lá com um barquinho. Esse barquinho dá ruim. E aí eles vão precisar de ajuda. Nesse de precisar de ajuda, eles encontram Jon Voight, que é um caçador. Ele tá ali porque ele quer capturar uma anaconda, que é aquela cobra gigantesca, né? Que existe de verdade, para quem não assistiu, nunca viu Nat Geo, Discovery Channel. Claro que por ser uma cobra gigantesca, ela não se movimenta na velocidade que se movimenta a anaconda do filme, mas é ficção. Antes que falem que é um erro. E eu esqueci de mencionar, tem também o Owen Wilson nesse filme. É um elenco estreladíssimo. Tem o Danny Trejo, é um elenco maravilhoso. Tinha esquecido de mencionar este homem. E aí eles pedem ajuda e tal, e o cara fala, não, eu vou ajudar vocês, mas enfim, eu tô nessa missão aqui. Então é o famoso se ajuda que eu te ajudo, vamos embora. E aí ele quer pegar a anaconda, mas ele meio que esconde ali os seus reais interesses antes de trocar ideia com a galera. E ele é meio mau caráter, cafajeste, o Jon Voight. E aí começa o tiro, porrada e bomba, que aí a equipe, então, acaba isolada ali no meio da floresta, junto com aquele bando de malucos, e fugindo de uma serpente gigantesca que tá doidinha pra comer todo mundo. E aí você tem todo o desenrolar dessa história tão tão maravilhosa, tão brilhante. E aí tem muitos pontos positivos a Anaconda. Por exemplo, você tem o talento de Jennifer Lopez, que é atriz, cantora, com todo o seu carisma. Você tem também, como eu falei, o Owen Wilson. Você tem Ice Cube também, outro cara que veio da música. Né? Então você já tem vários elementos culturais presentes dentro dessa obra cinematográfica. Você tem uma adaptação ficcional de uma das serpentes mais temidas deste planeta. A importância, né, da anaconda com relação a efeitos visuais, porque a pessoa olhou para aquilo e falou assim, temos que fazer melhor. Do tipo assim, não vamos copiar o que fizeram com a anaconda, vamos investir. Esse é um ótimo ponto positivo, hein? Tem toda uma questão aí. Exatamente. Ele estabeleceu padrões do que não se deve fazer no cinema, é isso? Isso. Poucos filmes conseguem chegar nesse ponto, Rodrigo. E a gente também tem um filme que respeita os seus atores, respeita o elenco. Por exemplo, Eric Stoltz está nesse filme. Ele nem aparece direito nos créditos. Por quê? Porque ele começa a fazer o filme, ele é picado e aí ele vai dormir. Ele entra tipo em coma. E ele passa o resto do filme dentro do barco. Ninguém nem se lembra que ele tá lá dentro. Você esqueceu ainda de citar aí que foi indicado a vários prêmios. 11 indicações ao Framboesa de Ouro. Não ganhou nenhum. Ele não ganhou nem o Framboesa de Ouro. Mas a indicação é importantíssima. Ah, Daniele, você pode me falar. Mas tem aquele erro da cachoeira que a água sobe ao invés de descer. Tem aquele outro erro lá de não sei o quê. Tudo isso serve para aguçar o instinto e a visão do telespectador. Te faz prestar atenção no filme. Eu vejo como uma sagacidade. Esse é papo de coach, onde as pessoas veem um erro e eu vejo uma oportunidade. É um filme homem versus natureza. É um filme que tem tensão. Tem uma criatura maravilhosa. Você até torce pra cobra em algumas cenas. O que é muito bom, porque você fica nessa dualidade. Será que eu torço pra Jennifer Lopez ou será que eu quero que a anaconda vá e coma todo mundo? Pode ser que eu queira que a anaconda coma todo mundo. Então, quer dizer, ainda te dá a possibilidade de torcer pro animal.
E é um filme que não interessa se está passando na televisão ou no serviço de streaming. Por onde você começar a assistir, você vai entender. Que é um filme de cobra. É cobra versus homem. Se você pegou do meio, se você pegou do final, se você pegou do início, não interessa. É um filme democrático. Você consegue assistir ele, você vai se divertir. É um filme maravilhoso pra você ver comendo pipoca. Então, assim, podem falar mal de Anaconda? Podem. Eu acho um filme maravilhoso. Eu só fico pensando numa coisa, Dani. O brainstorm do elenco. Imagina o pessoal assim, ó. Estamos numa mesa aqui. Quem sabe o Owen Wilson? Pode ser. Tá, mas também tem aquela cantora lá. Manda. Tem aí o pai da Angelina Jolie. Pra encerrar aqui a minha defesa, digo pra vocês o seguinte: teremos um remake chinês de Anaconda, tá? Então a China é maravilhosa, como sempre, surfando na onda dos grandes clássicos do cinema e vai fazer um remake. Essa notícia saiu agora em 2024, em março. Teremos, então, um remake chinês de Anaconda. É só isso que eu digo pra vocês. I rest my case. Tá bom? Vejam Anaconda, um grande espetáculo do cinema. Vou deixar pro Newton contestar essa sua indicação, porque eu sou um apreciador dessa obra-prima. E eu gostaria de citar aqui que esse filme foi tão bem recebido, que o diretor nunca mais fez nada. Quem é o diretor? Luiz Llosa, ele tem alguns filmes baratos, né? Ele começou em 87, fazendo uns filmes produzidos pelo Roger Corman. Aí ele fez O Especialista, Inferno Selvagem, né? E aí fez Anaconda. E aí depois sumiu. Aí depois ele fez um filme bizarro chamado The Feast of the Goat. Aí ele voltou 8 anos depois para fazer um filme e fez esse. Sabe que eu vi esse filme no cinema, né? 1997, lembro até hoje, entrei no cinema e fiquei apavorado com aquela cobra. Pelo amor de Deus, tomara que não role um corte dessa parte. Mas, cara, eu lembro e pra mim, faz tempo que eu não revisito esse filme, pra mim aquela cobra era perfeita. Mais um corte. Sim. Né? E eu lembro daquela cena que ela engolindo o cara, daí a câmera tinha uma parte que filmava a boca aberta da cobra e o cara sendo digerido lá dentro. Era uma coisa assim, não me lembro se é assim a cena, mas tinha uma cena bem, bem forte, assim, bem perturbadora. E aquilo ficou na minha cabeça, assim, Anaconda, melhor filme do mundo. E aí depois teve aquelas continuações horríveis, né? Mas a gente tem aquele guilt pleasure, sabe? E quem que você vai defender dessa vez, Rodrigo? Olha, eu pensei bastante, né, sobre... Eu sou um cara que quando gosto de uma franquia, eu assisto até os piores capítulos. Mas tem algumas franquias que tem capítulos que o desprezo da sociedade é unânime, né? E aí eu fui direto em uma das minhas franquias preferidas, que é o Alien. Aí eu ia defender aqui o Alien 3, que é um filme que divide opiniões. Mas eu ainda acho que, por ser um filme do David Fincher, ele tem ainda algum respeito. Né? Dá pra você tirar alguma coisa dali. Então eu falei, tá, não, vou pegar o que tem de pior na franquia. Lógico que eu não fui pro Covenant, que pra mim é inadmissível, e ainda acho que o Alien 4 melhor do que esse que eu vou falar aqui, que é Alien vs Predador. Você vai defender Alien vs Predador, é isso que você tá me falando? Alien vs Predador, um filme que é um gibizão, né? É um videogame ali filmado com todos os requintes, né? Todos os problemas e todas as qualidades. E, infelizmente temos aqui um diretor que não é dos melhores, que é o Paul W.S. Anderson, que eu costumo dizer que é o Paul Anderson sem talento, né? Que tem o Paul Thomas Anderson e o Paul W.S. Anderson, que, tirando esse filme aqui e o Enigma do Horizonte, nunca fez nada que preste. Mas aqui ele ficou com a amarga, com a ingrata missão de levar para o cinema o encontro desses dois alienígenas que todo mundo ama,
que vinha sendo pedido, né, pelos fãs desde 1989, quando saiu o encontro deles em quadrinhos, né? Depois disso foram pros videogames e todo mundo, e aí, quando vocês vão fazer um filme? Quando vai fazer um filme? Quando vai fazer um filme? Sei lá por que cargas d'água, demorou tanto tempo, mas em 2004 o Paul W.S. Anderson descobriu aqui, né, foi incumbido de fazer esse filme, e aí ele juntou também um elenco bastante, aqui nesse caso é um elenco bastante inexpressivo, tirando o nosso querido Lance Henriksen, que é o Bishop, né, o androide lá no Alien 2 e 3. Aqui ele faz o papel do cara que criou, né, o androide, né, lá no comecinho na continuidade, né? Depois eles acabaram tirando esse filme e o outro da continuidade, mas aqui ele seria o cara que criou o androide, o modelo, né? E aí esse filme é uma aventurona, né? Os caras descobrem uma pirâmide congelada lá no meio do nada, e aí eles vão explorar, vão cavocar lá para ver o que tem, né? Provavelmente procurando tesouros, né? Que é o que todo mundo vai fazer sempre em pirâmides, e acabam encontrando ali os aliens. Os predadores que estão caçando ali, estão passando por perto, descobrem que os caras abriram aquela pirâmide, e aí falou, opa, a gente vai ter que ir lá, porque se esses bichos saírem ali, vixe, esse planetinha que a gente gosta de caçar já era. E aí rola uma união inusitada dos predadores com os humanos para defender a Terra da infestação dos aliens. E é tudo feito com efeitos práticos, tem algumas coisas de CGI, mas pouco, assim, é tudo na base do animatrônico, da maquiagem. Tem umas galhofadas, tipo a mina usar uma cabeça de alien como escudo para lutar contra eles. Tudo bem, a gente sabe que isso é uma ideia de jirico, mas ali dentro desse negócio que é feito com base em uma história em quadrinhos e um videogame, eu acho que ficou perfeito, assim. Eu gosto muito desse filme. Você falou, ficou perfeito, é isso que você falou? É esse o adjetivo? Ah. Não, perfeito para um filme que vem de um gibi e de um videogame, né? Ele tem todas essas características ali de meio que de missão, né? Que faz uma coisa para depois fazer outra, e aí enfrenta o chefão. E aí eles deixam um ótimo gancho ainda para uma continuação, que seria o Predalien, né? Que é o alien que sai ali do Predador e tal. Mas, infelizmente, aí o segundo filme quiseram economizar e fizeram uma porcaria de um filme que não faz jus a esta grande obra cinematográfica que é Alien vs Predador. Eu poderia ficar horas falando desse filme, mas eu vou encerrar por aqui. Era o que você esperava de uma briga dos dois, então? Não, eu esperava um pouco mais, mas como a partir do Alien 4 a franquia só foi desandando, eu acho que dentro do que foi feito, eu acho o que melhor se sai aqui. O que eu vou falar? Você gosta desse filme, Newton? Tu sabe que enquanto o Newton tava falando, eu tava tentando me lembrar dele, porque eu simplesmente deletei da cabeça. Eu lembro de algumas cenas, aqui e acolá, eu lembro da nave, eu lembro de algumas coisas assim esporádicas, mas isso é curioso, porque eu acho que até hoje não teve um filme que satisfazesse assim o fetiche da audiência de um encontro de dois titãs do cinema, né? Como Sim. Alien Predador, Fred vs Jason. Até hoje não teve, né? E eu acho que daqui a pouco tá na hora do cinema olhar para isso de novo, né? Porque, enfim, né, as ondas vão aparecendo, vão desaparecendo. O cinema de super-herói, daqui a pouco já não é isso que dá muito dinheiro. Será que daqui a pouco não é a hora de fazer de novo um Alien vs Predador? Só que daí com afinco, né? Com vontade, com seriedade. Mas enfim, eu acho que o filme é de 2004, né? Eu lembro de ver no cinema também e gostar de umas ceninhas e outras, assim, mas não me marcou, não, assim, não... Quando eu vi isso no cinema, eu não gostei. Eu acabei comprando o DVD e assistindo em casa, né? Eu revejo... Sempre que eu posso, eu revejo algumas franquias que eu curto, assim. E eu achei que esse filme envelheceu bem. Pensando assim, dentro do que veio depois dele,
né? Pensando naquele Predador que teve o último, né? Tirando o Prey, o último Predador é horroroso, o Alien Covenant é horroroso. Então esse aqui ainda consegue ser melhor do que eles. Tá. Tem uma questão também que, na época que foi feito esses filmes, não tinha... Acho que o cinema não estava tão maduro no sentido, assim, de franquias, de entendimento, como é que esses filmes vão funcionar com a audiência. Hoje a gente já tem isso, né? A gente já sabe como é que funciona multiversos, filmes que se correlacionam. Tem uma coisa assim... Acho que a gente já está mais maturado nesse sentido, até a própria indústria já está mais madura para produzir coisas nesse sentido. Vai que, né, revisitem de novo Alien vs Predador, não sei, de uma maneira mais madura, com a cabeça de hoje, vai. Pode ser que funcione, né? Bom, antes da gente descobrir aqui o filme que Newton trouxe, quero falar pra vocês da Darkflix Plus, que é o único serviço de streaming nacional focado em filmes e séries de terror, ficção científica e fantasia. Você acessa pelo celular ou tablet através do aplicativo ou entra no site darkflixplus.com.br. E aí, para ter acesso ao conteúdo, você assina o serviço por R$ 9,90 por mês. O diferencial é que todo dia entra um filme na Darkflix Plus. Dia 1º de julho, Alligator. Dia 3, Almas Mortais. Terror no Pântano. MTV 2. MTV 2 também é um bom pra gente trazer aqui pro Hora da Discórdia. É um filme por dia, ou às vezes mais de um, que entra na darkflixplus.com.br. Você não perde por assinar, vai lá. E agora eu quero saber de você, Newton. O que você trouxe para este programa hoje? Que filme você vai defender aqui no Hora da Discórdia? Você estava falando ali no início da primeira profecia, né? Uma franquia que eu gosto muito. E tem um filme dessa franquia que eu acho muito interessante, que eu vou discorrer melhor depois, que eu sei os problemas dele, eu acho que a galera aí também sabe dos problemas e vai me excomungar, mas eu gosto muito da Profecia 3, O Conflito Final, de 1981. Eu sei, mas assim, ó, cara, esse filme, ele é tão louco, ele é tão insano, que ele dá a volta. Eu acho que vários desses filmes que a gente está falando aqui tem esse fenômeno, né? Ele dá a volta e fica bom. E esse aqui é um desses casos, assim, ó. Esse filme, contextualizando o pessoal aí, né? Um total de 2 pessoas que não sabem do que se trata esse filme. Basicamente é a continuação da história lá da Profecia 1, do Damien Thorn, que é o anticristo, né? Que foi ali... Enfim, nasceu para ser o anticristo. E na Profecia 2 está ele mais adolescente ali, né? E uma coisa que tem nesse filme que eu acho muito interessante, na Profecia 3, é a quebra de expectativa dele. Porque justamente quem esperava ali abraçar um pouco ali mais da juventude do Damien Thorn, né? Porque pensando pela cabeça da época, né? Pela audiência da época, que o pessoal... sabia que o Damien Thorn era uma criança, era um jovem, né? Ali o anticristo. Então estava preso nessa imagem do Damien. E a Profecia 3 traz o Sam Neill como o Damien adulto, né? E aí colocado dentro desse grande tabuleiro que é a política, né? Que é uma outra coisa interessante do filme, que pega ali o anticristo e coloca ele dentro de um cenário totalmente propício para um anticristo atuar, que é a política. Então esse filme ele tem um background assim, interessante, apesar de que ele tem ali umas coisas muito cafonas. O final dele é extremamente cafona, totalmente carola, assim. Não sei se vocês lembram daquele final, mas aparecia Jesus, uma luz, assim, uma coisa cafonérrima, extremamente cafona, e aí termina de um jeito totalmente abrupto, anticlimático total, mas tem muita coisa legal, principalmente o Sam Neill, né? O Sam Neill, ele tá... Cara, eu já falei isso, eu não sei nem se eu posso falar aqui, né? Mas ele tá a cara do Bolsonaro nesse filme, cara, com aquele cabelinho, assim, ó.
assim, aquele jeito, assim, histriônico. E ele assume isso de uma maneira muito interessante, porque tem aquele monólogo dele, que é uma coisa bizarra no filme, que ele vai para uma espécie de uma sala e tem uma figura de Cristo e ele fica falando com aquela figura de Cristo, Nazareno pra lá, Nazareno pra cá, eu vou, não sei o que, vocês lembram disso? Oi, Nazareno! E ficava lá. Cara, é assim, ó. E ele botava uma coroa de espinho, parece na cabeça, e ficava naquele monólogo meio shakespeariano de quinta categoria, assim. Enfim, é assim, um espetáculo dantesco da melhor categoria. Então, aconselho a audiência que não conhece as sequências da profecia, vê aí a profecia 2 como ali fazer parte da trilogia, mas principalmente o 3, que tem também uma das cenas mais assim fortes para a época, que eram mortes de bebês, né? Que também é uma coisa relacionada à Bíblia, do rei Herodes lá, que tentava matar os bebês por causa, né, que enfim, em Jerusalém lá ele achava que o Jesus, né, o Cristo ia nascer, então ele ia matar todos os bebês para evitar que ele nascesse. E aqui tem um espelho disso, né? Ele quer matar a volta de novo de Cristo, então tem uma coisa interessante, assim, uma bagunça charmosa nesse filme. Não, achei uma excelente defesa, porque... Mas é uma merda. É aquele negócio, gosto não se discute, entendeu? Mas é interessante você ter trazido a profecia, porque é uma franquia realmente com altos e baixos, e que se terminar agora do jeito que tá bom, né? Saiu no lucro. Esse último filme deu uma levantada na moral da franquia, assim, porque eu revi todos os filmes para fazer o nosso programa do ano passado. Ano passado, foi? Não foi esse ano, seu doido. 2024. Que a gente fez, né? Um apanhado da profecia e tal. E o terceiro, realmente, ele é muito estranho. É um filme realmente esquisito. Porque ele tem essas conversas do cara ali com a estátua. Ele tem... Mas eu lembro que eu fiquei muito impressionado, e eu não lembrava disso, de que rolavam umas mortes de crianças, assim, e não é só, é um massacre mesmo, né? Ele manda lá os seguidores dele sair matando todo mundo, mas ao mesmo tempo que ele faz tudo isso, chega no final e bota aquela estrela de Belém ali, um negócio meio... Eu falei, oxi, aquilo ali não tem como, gente. Aquilo lá é indefensável, cara. E termina com aquele texto, não é? Um texto que termina depois do filme, vem sobe um letreiro, alguma coisa. Parecendo o Jesus do final da programação da SBT ali, lembra? E tem uma outra coisa também mas daí acho que é coisa do cinema de horror dos anos 80, de uma forma geral, que era aquele flerte com a tecnologia, né? Tipo, daí tinha aquela questão dos computadores, que também tem no filme, que é uma coisa totalmente descabida, que não combina muito com a questão do sobrenatural ali, cara, uma bagunça, assim. Mas, cara, aquela coisa que a gente odeia, mas tá no coraçãozinho. É isso. É o que a gente pode esperar do Hora da Discórdia, senhoras e senhores. Muito guilt pleasure aqui, a gente assumindo o que somos de verdade. Sim. Próximo eu vou trazer filmes do Pé Grande pra defender aqui. Tudo tem limite, tudo tem limite. Newton, passa teu canal aí pra galera te procurar, te achar, te seguir. Galera, me sigam ali no Instagram, é o Que Diabo é Isso, só a letra Q, Diabo é Isso, sem acento, sem nada. Segue a gente lá, todo dia, vídeos, conteúdos, críticas, memes e tudo mais. Vocês vão se divertir, eu tenho certeza. Considerações finais, Rodrigo, quer dizer mais alguma coisa? Agradecer o Newton, demorou pra gente conseguir viabilizar esse crossover aqui, mas finalmente cá estamos. Ele me surpreendeu, porque ele falou que ele ia defender um filme, ele defendeu outro. Ah, tu viu? Plot twist, hein? O filme que eu ia defender também é a parte 3 de uma grande franquia. Bota nos comentários aí, quem acertar ganha um pirulito. Olha, franquia é sempre complicado, porque tem sempre
uma continuação de gosto duvidoso. Nilton, muito obrigada, viu, pela sua participação. Valeu, Dani. E fica o convite pra participar aqui do Que Diabo é Isso também. Ah, chama nós que a gente vai. A gente é bem cara de pau. Tem que ter certeza se vai chamar, porque, vamos lá, a gente vai cobrar depois. Tipo assim, e aí você não vai chamar a gente? É nesse nível de... Então você tem que pensar 2 vezes antes de cogitar chamar, porque nós vamos mesmo. Agora que eu aprendi a mexer num computador aqui com convidados, que vocês me ensinaram, esse programa aqui foi uma grande aula. Então é isso, meu povo. Obrigada, Nilton, mais uma vez. Valeu, Rô. A gente se encontra num próximo Abominável. Um beijo pra vocês, meus queridos. Beijo, Rô. Beijo, Nilton. Beijo, tchau, tchau. Abominável Podcast. Siga-nos no Instagram, @Abominável Podcast.